Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 6 de julho. O tema do nosso discurso hoje é: você está pronto para perder? Você está pronto para perder, meu amigo? É como a tia Jennifer estava falando agora, antes de eu entrar. Você está pronto para perder? Você está pronto para perder o seu tempo? Você está pronto para perder a sua vida para Jesus? Nós não sabemos o dia, a hora que o nosso Senhor Jesus vai vir, meu amigo. Às vezes você acha que você não é capaz. Você tem que entender que você não tem que ir pela cabeça de ninguém. Você tem que ir pelo que está escrito na palavra de Deus, meu amigo. As pessoas, elas querem resultados, mas elas não querem sacrificar. Elas não querem se negar. Eu pergunto para você, você está pronto para perder? Perder tempo, que não é perder em oração pela madrugada. Perder tempo, que não é perder fazendo uma caminhada. Você está pronto? Você está pronto para poder glorificar Jesus? Você vê que nós vamos ler sobre a vida de 3 homens que tiveram pronto. Eles estiveram pronto para perder tudo que tinha em prol do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que ele não tinha sido revelado ainda, o nosso Cristo, mas era para ele. Porque a Bíblia diz que ele existe desde a eternidade. Tudo que Deus criara, Jesus já estava lá. Ele era o arquiteto de Deus. E Jesus, ele colocou um homem à prova para saber se ele estava pronto. E para deixar um exemplo para mim, para você. E esse homem, ele não errou, ele não falhou. E meu amigo, ele não conhecia Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. O problema de muitas pessoas não aprenderem... Pode sentar aqui, pastor. O problema de muitas pessoas não aprenderem é que elas não prestam atenção no que nós ensinamos, no que nós orientamos. Se você estiver atentamente aos ensinos que nós temos ensinado nesses 5 anos, parece que é muito mais, mas é 5 anos de obra, 5 anos de sacrifício, 5 anos de dependência a Deus. Você vai se tornar o homem mais poderoso da face da terra, a mulher mais poderosa da face da terra. O nosso Deus, meu amigo e minha amiga, ele não está com quantidade. O nosso Deus está com qualidade. As Escrituras mostram isto. Nós não queremos
formar pessoas fracas, pessoas que a qualquer momentozinho difícil, ela abandona o propósito. Ela abandona. Você tem que, quando vir as reuniões de domingo, as reuniões de quarta-feira, você tem que vir dar o seu melhor para Jesus. Não adianta você vir de qualquer maneira. Não adianta você vir com a sua cabeça cheia de sujeira, de nojeira, achando que Deus vai aceitar a tua oferta imunda. Você tem que estar puro. Você tem que ser verdadeiro. Então, como agora, um discurso verdadeiro e limpo da tia Jennifer. É isso que nós queremos que vocês, meu amigo e minha amiga, esses que estão presentes, pastora Rose, entenda que nós temos que estar pronto para perder. Deus, Ele não nos chamou para ser fracassados. Ele nos chamou para perder para os nossos próximos. Se você não tem coragem de perder para o teu próximo, você nunca vai ter coragem para ganhar. Porque a maior riqueza, a maior vitória é você aprender a servir ao seu próximo. Se você não gosta de servir ninguém, se você não gosta de obedecer, você é uma criatura infeliz. Está só nesta terra. Porque como que a tia Jennifer estava lendo agora sobre Lucas 12, né? Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto para qualquer coisa nesta vida, meu amigo. A única coisa que você não pode perder nesta vida é a tua alma. É a alma. Tem pessoas que elas não querem aceitar correção. Elas não querem aceitar disciplina. Quando ela é repreendida, ela mostra o que de fato, de verdade está dentro dela. Ela mostra a natureza obscura que está dentro dela. Mas quando ela é repreendida e ela entende, Deus mostra a riqueza que ela é para ele. A Bíblia diz que Jó, ele não retrocedeu. Ele não negou Jesus. A Bíblia diz que Adão, ele causou toda esta dor na humanidade. Esse sofrimento que nós temos vivido, a culpa é de Adão, porque ele ouviu a mulher dele. Ele ouviu Eva, mas Jó, ele não ouviu a sua mulher. A sua mulher falou para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, você já é um homem maldito, você está podre. Jó estava podre, meu amigo. Jó era o homem mais rico do mundo, do Oriente. O Oriente era o único que existia praticamente naquela época. E ele era o homem mais poderoso. E Satanás, por inveja, reclamou com Deus, pastora Rosa. Também tu dá tudo para ele. Dá tudo para ele. E a Bíblia diz que Deus permitiu
Jó ser atingido. Será que você está pronta para ser atingido? Será que você, quando tinha aquela vida boa, quando vivia na safadeza, vivia na prostituição, vivia na sem vergonhice, e hoje você perdeu tudo porque você está lutando para querer agradar a Deus? Será que você não sente falta dos tempos antigos? Dos tempos passados? É por isso que Deus ainda não se manifestou. No mínimo, quando nós vem para Jesus, pastora Rosa, no mínimo, o mínimo que você pode conquistar, que não é o mínimo, é o máximo, é o batismo com o Espírito Santo. Se eu não conquistei o batismo com o Espírito Santo, é porque o mundo ainda habita em mim. E ele não é a favor ao mundo, o Espírito Santo não. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo não vai se compactuar com safadeza. Ele não vai se associar à imundície, meu amigo. Não vai. Chegou o meu conhecimento sobre alguns jovens que vieram ao Conectado. E eles falaram, é diferente. O papo deles é diferente. É meio estranho. O papo das coisas de Deus é estranho mesmo para o mundo, meu amigo e minha amiga. Quando você consegue falar a linguagem de Deus, quando você consegue falar a linguagem de Deus, você não se cansa de falar das coisas de Deus. Eu vivo 30 anos na presença de Deus, com mais um ano. Assim minha esposa também. Quando eu conheci a minha esposa, eu a conheci falando da palavra de Deus. Eu ia de Belfor Roxo, aqui de Lote 15, até Del Castilho, falando da Bíblia. Era a Bíblia de lado, de costa, de frente. O nosso namoro era a Bíblia. E até hoje, meu amigo, se você pudesse ouvir a minha conversa, preste atenção na palavra e não desconcentra ninguém. O que nós anda conversando, eu e minha esposa, você vai ver que a gente fala da palavra de Deus 24 horas, meu amigo. Eu não tenho tempo para falar outras coisas, meu amigo. Eu não tenho tempo, porque eu estou envolvido, mergulhado na palavra de Deus a todo tempo. A todo tempo. A todo tempo, a todo instante. Você sabe por causa de que muitas pessoas ela não fala da Bíblia? Porque ela não lê a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, você sempre vai ter um argumento a conversar, a falar. Jesus, ele quando tinha 12 anos, ele sumiu. E os pais a procurá-la, e ele estava, sabe aonde, meu amigo? Na casa do pai dele, ele falou. Estou na casa do meu pai. Ele estava na igreja, conversando com os mestres, ensinando os mestres. Não porque ele era arrogante, não porque ele era prepotente, mas é porque
A sua juventude foi o quê? Aprender os ensinos de Deus. Ele perdeu tempo. Você quer relacionamento com Deus, mas não quer gastar tempo em uma madrugada. Você não quer gastar tempo em aprender a sacrificar, a ser fiel, a ser honesto, ser verdadeiro. A pior coisa que tem, meu amigo e minha amiga, é você querer servir a Deus sendo falso, sendo verdadeiro, sendo infiel, não sendo verdadeiro, mentiroso, faccioso, fofoqueiro. Você não consegue. E o diabo, pastora Rose, está querendo trazer essa peste desse sentimento para dentro da igreja. Para dentro das igrejas, já conseguiu implantar esse império maligno nas igrejas. E nós temos que combater esse vírus, esse câncer que tem destruído a nossa sociedade espiritual. E nós temos lutado com unhas e dentes para ensinar as crianças, os jovens, os adolescentes a se conectarem com Deus. O jovem anda praticamente à flor da pele, pastora Rose, com ódio, com raiva, querendo brigar, querendo esmurrar. E quando recebe a palavra de Deus de um coração sincero, verdadeiro, eles ficam impactados. E Deus, meu amigo, Ele pergunta para mim, Ele pergunta para você, Ele pergunta para os ouvintes, Ele pergunta para a pastora: você está pronto para perder? Você está pronto para gastar a sua vida? Será que é mais importante os seus 80 anos de vida ou a sua eternidade com Cristo? Pastora Rose, tem pessoas que estão perdendo a sua salvação por causa de minutos ou segundos de prazeres na mentira, na fofoca, na prostituição, na masturbação e assim por diante. Se nós não vigiarmos, como a tia Jennifer estava falando, dá ruim. Somos falhos, somos pecadores, mas nós temos que tomar vergonha na cara. Temos que tomar vergonha na cara. A gente peca por falta de santificação. A gente peca por não dar atenção às coisas de Deus. A gente peca por querer colocar a nossa vontade em primeiro lugar. É por isso que o tema hoje é esse. Você está pronto para perder a sua vontade? Você está pronto para perder a vida errada lá fora e viver uma vida com Deus? Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Olha só o que está escrito aqui. Personagem que perderam, mas permaneceram firmes. Jó, versículo 1:21. Diz assim, meu amigo, olha só o que aconteceu com este homem. Diz assim: Jó 1:21.
(1:21) diz assim, ó. Jó 1:21. Diz assim: e disse: não saiu do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, Jó, em tudo, no 22. Isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Será que quando você perde aquela amizade, aquela oportunidade, aquela missão que você tinha na igreja, será que você está pronto? Ou será que você vai atribuir a Deus o culpado? Você sabia que as perdas são virtudes para aquele que quer crescer diante de Deus? Você tem que estar pronto, meu amigo. Você tem que estar pronto para perder e continuar servindo. Continuar a mesma coisa. Você não pode usar a obra de Deus como um combustível para se manter. Tem pessoas aí, se tirarem a gravata dela, pastora Rose, já era. Ela cai. Ela volta para o mundo fazer tudo que não presta. Se tirar o título dela, ela já não dá mais o seu melhor, não dizima mais, não oferta mais, não ora mais. Por quê? Porque ela está presa a uma coisa que é passageira, enquanto ela deveria estar presa ao Todo-Poderoso, conectada ao Todo-Poderoso. Ela está conectada a um título, a uma posição, a um nome. Tudo isso é nada, meu amigo. Tudo isso passa, mas não passa a eternidade com Deus. Talvez você que está aí me ouvindo foi removido de pastor, foi removido de obreiro, de alguma posição que você se encontrava na obra de Deus, no seu trabalho, e hoje você atribui culpa às pessoas, porque você estava fazendo de qualquer maneira, você estava nem aí, e Deus foi e arrancou de você. Quando não se dá valor, até o que não tem se é tirado. A Bíblia diz. Estava escrito lá nesse versículo que ela estava lendo, se eu não me engano. Está escrito lá. Lá em Lucas, até o que você não tem é tirado. Porque você não deu valor ao pouquinho que estava na tua mão. Queria mais sem condição, mas não foi fiel no pouquinho. Uma coisa que eu tenho aprendido nesta minha caminhada, meu amigo e minha amiga, é ser fiel no pouquinho. Eu tenho sido fiel. A pastora Rose tem sido fiel no pouquinho. Começamos como Ivanildo e Rose, se você vê os meus vídeos inicial. Ivanildo e Rose.
tinha uma posição. Quando eu me retirei da antiga instituição, a posição ficou, eu não levei ela. Tem gente que sai porque pecou, porque traiu, porque fez isso e quer levar a unção, pastor Araújo. Não, ainda está em mim, está nada, meu amigo. Desde o momento que você rejeitou, a fé é o quê? A certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem. A unção está em mim enquanto eu creio. Depois que você saiu daquele ministério, você perdeu a unção. Perdeu, meu amigo. Deus, ele não acompanha pecador. Ele perdoa o pecado, mas ele não anda com o pecador. Aí você quer viver uma vida de safadeza, na prostituição, na sem vergonhice, e achando que Deus está contigo, está comigo. Não está, meu amigo. Vá comigo. Nós temos que tomar vergonha. Deus, ele sabe o que você fez. Deus, ele sabe o que eu faço. Eu preciso tomar vergonha na cara. Você precisa tomar vergonha na cara. Porque Deus, ele é com aquele que tem um propósito firme. O que é um propósito firme? Eu serei fiel no pouco, e no pouco eu serei fiel até o muito. E se o muito porventura não vier, eu continuarei sendo fiel no pouco. Nós éramos Ivanildo e Rose. Depois, servos. Depois, diácono. Depois, veio a unção de pastor e pastora, mas nós éramos evangelistas. Então você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque as perdas vão vir. As perdas vão vir. Quem disse para você que servir a Deus é um mar de rosa? Tudo que você conquistou na safadeza, no roubo, você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Se todo o teu castelo foi construído na mentira, você vai perecer tudo. Tudo vai perecer. Se o teu nome foi construído através de engano, você vai perder. Você vai perder, meu amigo. Se a posição que você construiu em cima de mentira, você vai perder. Você vai perder, meu amigo. Até o que você não tem, você vai perder. Será que você está pronto para servir? Hã? Não adianta, meu amigo. Não, Deus vai fazer sumir tudo. Deus é justiça, meu amigo. Não some. Você paga. Não some. Você paga. Você tem que pagar. Nós temos que pagar. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. O perigo é a gente plantar na hora que Jesus voltar. Estamos plantando e não dá tempo. Você precisa entender. E a Bíblia diz que Jó, ele não atribuiu a Deus nenhuma falta. Porque Jó, ele sabia que tudo vem de Deus. A inteligência, a sabedoria, o conhecimento, tudo que ele tinha. E ele continuou fiel até o fim. A mulher dele veio e falou: amaldiçoe esse Deus e morre. Ele falou: tu falas como doida. E continuou lá, na sarjeta. O outro é
José, Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Eles perderam, mas não retrocederam. Eles não abandonaram o seu caráter. Eles poderiam enganar, eles poderiam mentir. Diz assim, Gênesis 50, 20. Diz assim: Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conservem a vida de tanta gente. Pastora Rose, o mal, planejaram o mal contra nós. Mas Deus, Ele nos conservou para salvar milhares e milhares. Olha só, hoje nós temos condição, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, de entrar dentro da sua casa através deste canal no YouTube, neste canal nas demais redes sociais, e levar vida para você. Outrora nós não podíamos. Outrora nós tínhamos uma missão, ponto, ilimitada. Hoje nós temos uma missão ilimitada. Não há limite em nós. A Bíblia diz, não há limite em vocês. Sois limitados nos seus próprios sentimentos. Fica pensando no tempo antigo, no tempo que vivia na safadeza. Tinha dinheiro, mas não tinha vida, não tinha paz, não tinha conhecimento da salvação. E hoje, para poder Deus nos transformar em um novo homem, Ele vai arrancar tudo que Satanás deu, tudo que o diabo deu para você, na mentira, no engano, você vai perder tudinho, meu amigo. Amizade, nome que você conquistou na mentira, posição que você conquistou no engano, você vai perder tudo. Começa direito para ser honrado. Você vê José, ele foi direito. Veio a mulher de Potifar, aquela sem vergonha, e ele fugiu. Ele fugiu. O pecado, quando vir, você tem que fugir. Não tem como resistir pecado, meu amigo. Tem que fugir dele. Sair gritando, e fugir. Porque é assim que se vence o pecado. Resistindo. E muitas das vezes a gente não resiste, mas é necessário resistir. E José parou no cárcere. Ele, por viver uma vida correta, limpa, lá no cárcere prosperou. Ele continuou honrando Deus no pouco, fazendo a obra de Deus, né, pastora Rosa? Pregando a palavra de Deus. Deus vai abençoar. Você vai voltar, revelando para aqueles homens o que eles precisavam ser revelado, dentro da vontade de Deus. E Deus criou uma situação e ele se tornou o primeiro
governador do Egito. Nunca existiu em esfera nenhuma. E o próprio rei deu para ele esse poder. Poder que, quando o rei estava em pé, fica de pé, pastora Rose. O rei, o todo-poderoso do Egito. O Egito era o maior poder que existia naquela época. O rei em pé era igual José. O rei só era mais poderoso do que José quando ele sentava. José recebeu a chave, a autoridade para mandar e desmandar. A Bíblia diz que José comprou todo o Egito para o rei. Ele comprou tudo, porque Deus deu para ele uma direção. Ele ganhou milhões de almas. Ele salvou milhões de almas. Está escrito no 20. Está escrito. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer com que estão vivos agora e que se conservem a vida de muita gente. Você está vendo? A nação de Israel, ela está viva por causa de José. Mesmo os impérios destruindo, matando, não conseguiram dizimar o povo de Israel. Eu estava vendo agora uma reportagem que a mesma quantidade, pastora Rose, de israelita que tem Israel, tem nos Estados Unidos. 5 milhões de israelitas, se eu não me engano. Tem 6 milhões de israelitas lá, e lá em Estados Unidos tem 5 milhões. Você vê, a nação está em Israel e está no império mais poderoso do mundo, meu amigo. Você vê como é que Deus ele é poderoso? E Deus ele quer fazer o mesmo para aquele que tem um propósito firme. Aí o outro é Paulo. Segundo Timóteo, que essa menina está nesse banheiro lá esse tempo todo? Segundo Timóteo 4:7. Segundo Timóteo 4:7. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quantos, pastora Rosa, aqui prega essa palavra? Combati o bom combate, guardei a fé, mas está vivendo na cachaça, está vivendo com mulher de outro, está vivendo com mulher casada, está vivendo, você sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que nós faz, meu amigo. Deus, ele tem os olhos de fogo. E às vezes a gente quer honra sem dar honra. Porque não conseguiu o quê? Está pronto para perder. Deus, ele prova cada um de nós. Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, no início de tudo,
eu falei para minha esposa, eu não tenho coração em você. E Deus me provou, meu amigo. Deus me provou no início e me provou no fim. E quando aconteceu o que aconteceu, eu mantive firme. Eu mantive pronto. Eu mantive leal a Deus. Eu mantive leal aos meus princípios. Eu sempre botei Deus em primeiro lugar, meu amigo. Eu não brinco com Deus. Eu posso errar, eu posso pecar, eu posso falhar, mas eu nunca brinquei com Deus. Eu levo Deus na extremidade. Eu levo Deus na extremidade e Ele sabe disso. Por isso que quando eu botei o pé dentro da igreja, isso serve para vocês aí, eu tive um encontro com Deus. Primeiro dia, botei o pé, tive um encontro com Deus. 30 dias depois, batizado com o Espírito Santo. O mais longo foi 12 anos depois, um obreiro. Foi o que mais demorou. Para hoje estar pronto, para poder falar para você esse conto de fé maravilhoso. Você está pronto para perder? Eu tô. Se eu perguntar aqui, eu tô. Vamos ver. Vamos ver se você está pronto para perder a sua vida. Não consegue fazer uma oração de madrugada. Horinha. Não é nem uma hora, é 5 minutinhos, 2 minutinhos. Por quê? Porque é sacrificoso. Você está pronto para perder? Não respeita a autoridade, não respeita o seu pastor. Finge que acredita nele, mas não acredita. Faz quando quer. Infiel. Diz que é dizimista, mas é um infiel. É um infiel que faz como quer. Faz como quer. Ou quando quer. Isso é perder? Isso é perder? Não é, meu amigo. Servir a Deus está além do que você possa imaginar ou pensar. Servir a Deus está além do que você possa imaginar ou pensar. Servir a Deus não é você comprar um lanchezinho por 3 em 1. Servir a Deus não é você tirar uma xeroxinha do 3 em 1. Isso não é servir a Deus não, meu amigo. Servir a Deus não é você assistir uma reunião, fazer uma pregação. Não. Servir a Deus é quando você nega a sua vontade. Você sabe o que é que o diabo quer de mim, de você? Você sabe o que é? A sua atenção. A sua atenção. Quando você está nas redes sociais vendo besteira, você está dando atenção para quem? Você está adorando a quem? Ao diabo. Está lá na casa das amizades fofocando, você está louvando a quem? Ao diabo. Isso. É isso que é perder? Você está perdendo a sua salvação e não sabe. Você
Você vai para o inferno e não sabe. Você vai para o inferno e não sabe. Porque você, Satanás, ele é como a Jennifer estava falando, que ele botava na cabeça dela um pensamento. Ele botou na tua cabeça. Você está salva já. Relaxa. Mas é aquilo que eu fiz. Relaxa. Fique calma. Deus já te perdoou. Nem pediu perdão. Deus já te perdoou. E ele vai alimentando a sua cabeça como que você já está salva, vivendo uma vida no pecado, na safadeza, na prostituição, na masturbação, nos filmes pornográficos. Sabe lá o diabo que você faz. Até o diabo duvida. O diabo, ele deve vir com assim os demônios. Foi eu não. Eu não falei, eu não ensinei não, Jesus. Porque o ser humano está pior muitas das vezes do que o diabo. Você sabia, pastora Rose, que o diabo é mais obediente do que o ser humano? Você sabia disso? Um demônio é mais obediente se você falar para ele assim, sai daqui agora! Em nome de Jesus. Ele sai. Imediato. Aí você dá uma direção para mudar a vida do cara, da mulher. Não tá nem aí. E diz que está servindo a Deus. Quando você não está servindo a Deus, você está servindo a quem? Ao diabo. É aqui. É aqui que você serve Satanás. Você não precisa nem estar vendo pornografia. Ouvindo a voz do diabo. Todo o tempo que eu tenho, meu amigo, minha esposa é testemunha e meu filho estão em cima de mim 24 horas. É servindo a Deus. Perdendo tempo, gastando tempo. Muitas das vezes o tempo de eu estar do lado da minha esposa, eu estou trabalhando. Eu não paro. Ela não para, meu filho não para. Você precisa entender isto. É melhor que você não soubesse do que você saber e não obedecer. Esses são os homens que perderam, mas permaneceram. Perderam, mas continuaram. Paulo, ele foi até o fim. Ele sabia que a cabeça dele ia ser cortada. Será que se você soubesse que a tua cabeça ia ser cortada, você continuaria com Jesus? Eu continuaria com Jesus. Será que eu tô com 50 anos? Pela lógica, eu só tenho mais 30 anos de vida. Pela lógica. Porque é 80 anos que a Bíblia diz. Será que esses 30 anos valem mais do que a minha eternidade com Deus? Eu tenho 30 anos de servidão. Com mais um. A pastora Rose, mesma coisa. E a Bíblia diz que é 80 anos a vida de um homem, de um ser humano. Quanto tempo que você tem dado para Deus? Você tem dado jejum para Deus? Na verdade, você não dá jejum para Deus, você dá é para você mesmo, porque é para o teu bel prazer, é para poder Deus abençoar a tua vida. Será que você tem dado? Visão espiritual. Será que você tem queimado a tua carne? Será que você tem largado a preguiça? Porque a preguiça também é um pecado, tá? A preguiça é um pecado. Para fazer o que Deus te pediu. Às vezes, pastora Rose, Deus já não pede mais nada.
Quando você é uma pessoa que ninguém pede mais nada para você, porque Deus, ele já não conta com você. Ele não conta com você. Tem pessoas que ela rejeitou tanto uma direção de Deus que Deus já não quer mais nada dela. Às vezes nem diz. Não quer. Isso que é triste. Não quer. Não faz diferença. Não faz diferença. É por isso que você não vê resultado. É por isso que você não tem paz. Não tem paz porque você engana, você mente. Você acha que está enganando, mas está auto se enganando. Porque você acha que se você der, você vai perder. Os meus compromissos é mais importante, pastor. O teu compromisso é mais importante do que obedecer à voz de Deus. Bacana, meu caro. Bacana para você. Mas a Bíblia diz assim, ó. Aquele que tampa o clamor ao necessitado, clamará um dia e não será ouvido. Você vai gritar. Você vai gritar. E não vai ter resposta. A pior coisa que tem é você saber que Deus não está te ouvindo mais. Porque você não quis perder um pouquinho em favor a Ele. Foi o que aconteceu com Saul. Ele não quis perder. Não tinha nada, pastora Rosa. É verdade. Largado lá. Não tinha nada. Aí Deus foi lá e colocou sobre ele o quê? Um título. Rei. O cara não tinha nada. O cara não era nada. Rei. Deus falou, mata tudo. O cara quis conservar o inimigo e os animais amaldiçoados. Você sabia que tem coisas que você guarda, pastora Rose, que essa coisa está amaldiçoada? Ela te prende ao mundo que você vivia, o mundo da safadeza, o mundo do pecado. Você sabia? Às vezes é uma camisa, às vezes é uma toalha, às vezes é um anel. É por isso que você não se liberta desse demônio. Esse demônio fica na tua cabeça porque ele tem força por causa de quê? Do objeto. Pastor, como é que o senhor me dá tanta certeza? A Bíblia diz. Vamos ver se isso é verdade? Olha o que está escrito aqui, ó. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver. Vamos ver se isso é verdade. Malaquias. Não, não é Malaquias, não. Ageu. Vou te mostrar. Tem gente que é tão incrédula, pastora Rosa, que vai querer que esteja o nome daquilo que ela tem guardado. Se não tiver o nome daquilo, não é. Não, pastor, não é o nome do objeto que eu tenho guardado, não. O objeto de pecado, não. Não é, não. Então não é.
Ageu 2, versículo 10. O título é A Infidelidade do Povo e é repreendida. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dairo, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santa na borda, da sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isto ficará santificado? Ficará santificado? Não. Por quê? Porque ela roubou algo que não era dela. Ela levou algo que não era dela. Pertencia a Deus. Então quer dizer, olha só quantas coisas deixa de ser abençoado. É por isso que você vive uma vida miserável. As pessoas vivem uma vida miserável. Elas acham que tudo isso é bobeira. As coisas é espirituais, meu amigo. O mundo é espiritual. O mundo é espiritual. Satanás sabe se você é fiel ou não. Satanás sabe se você está pronto para perder ou não. Você está entendendo? Ele sabe se você está pronto para perder ou não. Você precisa entender isto. Eu ainda não terminei não. Aí diz aí, ó. Vou ler de novo. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dairo, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidem a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada, o dízimo é santo? O dízimo pertence a quem? Então significa que não é nosso. Ele é dedicado à obra de Deus. Aí ele diz aí: se alguém leva carne santificada na borda da sua roupa e ela vier a tocar, só em tocar, tudo que ela toca se torna impuro. Aí diz aí: tocar no pão, olha aí, pão, no cozido, no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Não. Os sacerdotes. E os sacerdotes responderam: não. Como é que você quer que Deus abençoe e multiplique o que você tem, se você não consegue devolver o pouquinho que Ele faz chegar às suas mãos? Honra-me no pouco e sobre o muito Ele vai te colocar. Está lá em Lucas 9 que você leu. Até o que não tem é tirado. Aí diz aí, ó, no 13: então Ageu perguntou: se alguém se tornou impuro pelo contato com
contato com um cadáver, toca em qualquer coisa dessas coisas, ficará impura. O sacerdote falou o quê? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. 13. Então Ageu continuou: assim este povo, assim esta nação diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é impuro. 15. Agora considera tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. O que é pedra sobre pedra? Fazer a obra. Fazer a obra. Considera. Fazer a obra. Aí, antes, 16, aquele tempo alguém vinha a um monte de trigo e esperando encontrar 20 medidas e havendo somente 10. Tem gente, pastora Rosa, que ela quer enganar a Deus. Ela diz que é dizimista, presta atenção, ela diz que é dizimista, aí fica botando dízimo pingadozinho, pastora Rosa, R$10, R$1, R$3, mas o dízimo real dela ela usa para fins pessoais. Ela usa da maneira que ela... E outros também pegam até o dízimo e investe em alguma coisa e bota na igreja como que fosse o administrador da igreja, fazendo o papel do pastor. Está em pecado. Pô, você não é pastor para administrar dízimo. Aí, o que acontece aí, ó? 10 medidas, vindo ao lugar para tirar 5 medidas, e havia somente 20. 50 medidas, havia somente 20. 17. Eu os ferirei com queimadura e ferrugem, com granizo, e tudo o que vocês fizeram, mas não haverá entre você quem voltasse para mim, diz o Senhor. Mesmo Deus ferindo, eles perdendo, eles se voltaram para Deus, pastora Rosa, e ainda permaneceram com a cabeça altiva, achando que estava agradando a Deus. Meu amigo, não brinque com Deus. Se você não quer ser um dizimista fiel, amém. Mas não brinque, não engane, não diz que não sendo. Se você não quer ser um obreiro de verdade da obra, sai fora, meu amigo. Eu costumo dizer, sai fora. Deixa para quem quer. A obra de Deus é por amor. As pessoas é por amor, pastor. A pastora é por amor e quer fazer de qualquer maneira. Até o que não tem lhe será tirado, meu amigo, a Bíblia diz. Está lá em Lucas. Lucas 8, né? Lucas 12. Até o que você não tem. E não adianta você querer ficar lembrando do passado, do tempo glorioso que você tinha na vida de pecado. É você voltar para lá, você morre, meu amigo. É você voltar para lá, você morre. Querendo voltar de novo para trás. Não tem aí um forrozinho para trás, 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 para trás. Que papo de para trás é esse, meu amigo? Aqui é cara de leão, é para frente. Para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Que para trás é esse? Tem gente que em vez de seguir em frente estão
estão querendo enganar a Deus, estão querendo mentir, achando que Deus é menino e achando que as autoridades também é menino. Aí diz aí, ó. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os fundamentos do templo do Senhor, considerem essas coisas. Considera isso, meu amigo. Porque é melhor perder com Deus do que ganhar com o diabo. Amém. Até aqui o Espírito Santo nos usou.